Na verdade, a vida é um dom de Deus, Ele que nos concede a oportunidade. E Deus, a inteligência suprema, rege todo o universo, é que é o detentor do poder de determinar o momento em que haverá o fim da nossa existência terrena, o desligamento, a volta para a pátria espiritual. Mesmo que o corpo esteja doente, mesmo que o corpo esteja cansado, esteja gasto, pode ser que essa vida ainda se prolongue, que ela ainda dure bastante tempo. Até porque cada um de nós temos as nossas necessidades de reajuste com as leis divinas. E, de repente, há essa necessidade de nós, às vezes, ficarmos por um bom tempo ainda enfermos, sofrendo. Às vezes, dependendo do cuidado de terceiros. Às vezes, preso a uma cama sem conseguir sair. E vir alguém em nome da caridade e falar que é hora de encerrar essa vida, é se arvorar a ser um Deus, porque só Deus pode determinar o momento do desencarne. Nós espíritas sabemos que é um processo bastante amplo o desencarne. O desligamento dos laços que prendem o espírito ao corpo. Para alguns, às vezes o desencarne pode ser instantâneo. Para outros, pode não demorar tanto, mas também não ser tão breve. E há aqueles casos que nós conhecemos em que o desligamento demora algum tempo ainda. Ou seja, a prática da eutanásia é o interrompimento da vida. E isso vai trazer sequelas, isso vai gerar problemas. O desencarnante que passa por isso, segundo muitos dos relatos que a literatura espírita nos traz, não recebem bem, chegam no plano espiritual com problemas. Além de ter a sua jornada interrompida antes do fim, com alguma outra prova que tinha para passar, para experimentar, ainda chega no plano espiritual traumatizado, sofrendo as consequências dos atos. Muitos que tinham ainda o desejo de continuar encarnado, que lutavam para viver, às vezes se revoltam por terem tido esse fim brusco, o que só faz agravar a situação, o momento. Sem falar que cada um de nós precisamos de um tempo. E o momento da enfermidade, quer seja no final da vida, é um momento precioso para a reflexão. Momento que nós temos para a reconciliação, para o perdão, para pedir perdão, para perdoar. E às vezes evitar muito e muito tempo de sofrimento numa futura reencarnação. Esse momento que para muitos parece ser o derradeiro, pode ser ainda um momento precioso de se recuperar o tempo, de se reconciliar, de se reajustar. Naquele momento em que nós já temos a impressão de estarmos vivendo nos dois mundos, ora aqui, ora no plano espiritual, muita coisa se aclara para nós. Nós temos a oportunidade de entender, às vezes, muitas coisas que ainda não entendíamos, de conhecer alguns detalhes que agora nós não lembramos. E esse momento, então, esse tempo
de enfermidade, de agonia, é um tempo precioso para esse reajuste, para às vezes pedirmos perdão a alguém, para às vezes perdoarmos alguém, para nos reajustarmos conosco mesmo, para entender o que a gente às vezes não entendia até então. Por isso a necessidade do tempo. Se na nossa programação nós temos que permanecer agonizante por um tempo, temos que ficar num leito de hospital, enfermo por algum tempo, não é dado nem a nós e nem a ninguém abreviar esse tempo. Não é dado o direito a ninguém de mudar os desígnios à vontade de Deus. Quem o faz comete um crime. Quem o faz agride as leis de Deus, contrai débitos para serem reparados futuramente. Quem sofre, às vezes também não aceita e pode se revoltar e gerar sofrimento e motivos para reencarnações futuras, para tentar se harmonizar com o que aconteceu e com a pessoa que praticou o ato. Então veja bem, se nós já fôssemos todos, a humanidade de uma forma geral, eu digo, espiritualizada, conhecedores do que a doutrina espírita nos traz, nós já não teríamos mais a preocupação com esse assunto, porque com certeza ele estaria banido. Mas hoje ainda não é assim. Hoje ainda não é assim, nós ainda enfrentamos muitos casos por aí afora, infelizmente. Mas para não ficarmos só nas minhas palavras, vejamos o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre esse assunto. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada a se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? A resposta dos Espíritos: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? É aqueles casos de o paciente já muito debilitado e a gente pensa que está acabando, que está chegando ao final, de repente ele se recupera, ele melhora e ainda permanece conosco por mais algum tempo. Que seja horas, dias, né? Mas que fica com a gente. Por quê? Porque por mais que a medicina se esforce, por mais que a medicina esteja evoluída, por mais que nós tenhamos profissionais dedicados, zelosos e competentes, a vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. Se for a hora de retornarmos, de encerrarmos a nossa passagem por aqui, ela vai acontecer. Mas se não for, não vai. Tudo tem um momento certo. Então, embora as aparências às vezes possam estar indicando que determinada pessoa não passe de hoje no nosso linguajar popular, né? De repente, ela ainda vai durar muito tempo. Ainda vai permanecer na encarnação conosco por muito tempo. Ainda na sequência do Livro dos Espíritos, no item B desta mesma questão, quais são, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ou seja, quem pratica o ato responde por ele.
né? Ninguém fica impune. Se não responde agora, vai responder no futuro. Se não responde, às vezes, perante a lei dos homens, responderá perante a lei de Deus, aonde nada fica oculto.